Olá pessoal, tudo bem? Abram os livros de vocês na página 4 e vamos para a correção. Puxa a vinheta! Vamos lá. O primeiro exercício ele fala o seguinte: vimos anteriormente que Denise comprou um ingresso para assistir uma peça de teatro, ocupando a cadeira H12. Observe os ingressos de outras pessoas e as informações da localização das cadeiras, tendo como referência a cadeira que está ocupada por Denise. Então nós vamos fixar na poltrona da Denise, tá? Que é a que está circulada. Ricardo, 2 linhas à frente, 7 colunas à esquerda. Mariana, 3 colunas atrás, 8 colunas à esquerda. Cássia, 4 linhas atrás, 5 colunas à direita. Henrique, 1 linha à frente, 7 colunas à direita. Então isso é para você localizar, você seguir as orientações e ver se vocês conseguem achar os códigos que demonstram onde eles estão. Aí pergunta assim: qual dessas pessoas vai ocupar um lugar na linha F e na coluna 4? Então, para a primeira resposta, na coluna F vai ser o Ricardo e na coluna 4, Mariana. Se você seguiu as orientações certas, primeiro é o Ricardo e depois a Mariana. Então, vamos lá. Ricardo e Mariana. Ok? Depois, qual o código da cadeira que cada uma dessas pessoas vai ocupar? Então, o Ricardo, ele vai ocupar, vou pôr um R de Ricardo, ele vai ocupar a F5, a Cássia vai ocupar a L17, a Mariana vai ocupar a K4 e o Henrique vai ocupar o G19. Confiram aí. Vejam se foram esses códigos que vocês encontraram. Cite a posição de uma cadeira que esteja à frente de Ricardo e à direita de Cássia. Então, você poderia ter algumas respostas, né? Então, poderia ser a D18, a B19 ou a A20. Então, possíveis respostas: D18, poderia ser B19 e A20. São possíveis respostas. Você poderia ter colocado uma dessas três. A prática do jogo de xadrez estimula o raciocínio estratégico e a inteligência, atraindo o interesse de muitas pessoas, entre elas pessoas com deficiência visual. Para garantir acessibilidade a esse jogo, algumas regras e peças foram adaptadas. Observe a seguir algumas dessas adaptações. Então ali foi mostrando, né? Foi contextualizando todas as adequações feitas para que o jogo acontecesse para os cegos. Quantos códigos diferentes há na localização de casas no tabuleiro de xadrez? Quantos desses códigos são compostos com a letra A? Então, no total, quantos códigos nós temos? Você teria que contar. Nós temos 8 e do outro lado nós temos 8. 8 vezes 8, 64. Então, no total, nós temos 64 códigos, ok? E ele fala: quantos são compostos pelo A? Só a fileira do A. Quantos nós temos? Nós temos 8. Então, 8 códigos. Então, primeira resposta, 64. Segunda resposta, 8 códigos. B. Em um jogo adaptado, o posicionamento das peças é pronunciado em alta voz. Primeiramente a letra e depois o número. Como seria pronunciada a posição dos peões que foram movimentados no tabuleiro anterior? Então vamos pensar.
o que nós teríamos ali? Nós teríamos o peão branco, que seria o quê? O David, né? 3. E o peão preto, que seria o César, 6. Isso, gente, tem que localizar, não tem uma explicação que eu possa dar. Você tem que olhar e visualizar, tudo bem? Então a resposta seria o peão branco, o David, e o peão preto, David 3, né? E o peão preto seria o César 6. Tudo bem? Pesquise como pode ser movimentado o cavalo no jogo de xadrez. Em seguida, considerando o cavalo da casa B1 no tabuleiro acima, determine para quais casas ele pode ser movimentado. Então, ele pode ir para quais casas com o movimento do cavalo, que é um movimento específico, é o L, né? Então, ele poderia ir para o A3, C3 ou D2. Então, ele poderia para o A3, C3 ou D2, tá? Então, você teria essas 3 maneiras de movimentar ele. Além da necessidade em partidas entre deficientes visuais, em que outras situações as coordenadas são importantes em um jogo de xadrez? Então, o que você acha que pode ser importante essas coordenadas? Então, isso você que tem que... é uma resposta pessoal. O que a gente tem que só ter em mente? Que em partidas de 2 tabuleiros distintos, em partidas interrompidas, com reinício em outro dia, para registro das jogadas que os alunos estão fazendo, as estratégias que eles estão usando. Então, para isso, você pode terminar o jogo hoje, mas você vai continuar, você pode bolar as suas estratégias. Então, para isso que é tão importante assim as coordenadas, tá bom? Para o jogo de xadrez. Mas você pode responder da maneira que você quiser, só estou dando um geral porque isso é uma resposta pessoal. O site de uma companhia aérea mostra as localizações das poltronas de um avião. Os quadradinhos indicados em branco representam poltronas disponíveis. A poltrona A4, por exemplo, localiza-se ao lado de uma das janelas e está disponível. Quantas poltronas ainda estão disponíveis? Então, se você for contar quantas estão disponíveis, que são as brancas, nós teremos 24 poltronas. Então, ó, aqui é pessoal, né? 24 poltronas. Ok? Aí ele fala assim depois: quais os códigos das poltronas disponíveis ao lado do corredor e aos lados da janela? Então vamos primeiro fazer do corredor. Corredor e depois da janela. Então, quais são as possibilidades? D2, D4, D11, C8 e C10. Isso no corredor. Nas janelas, F1, F5, F7, F8, A3, A4, A10, A11 e A14. Tudo bem? Se 3 pessoas desejam comprar passagens e viajar lado a lado, quais as coordenadas das poltronas que elas devem ocupar? Então, elas devem ocupar A10, B10 e C10, para uma ficar do lado da outra, né? Então, A10, B10 e C10. Não é difícil, né, gente? Isso é observação mesmo. Observe o estacionamento de um supermercado visto de cima. Nele, cada vaga é indicada por uma letra e por um número. A vaga B3, por exemplo, está no corredor e na linha 3. Tudo bem?
Qual vaga ocupada pelo carro verde? Então o verde ele está onde? No C6. Muito fácil, né, gente? C6, é só observar. Qual a cor do carro que ocupa a vaga A4? Lá no A4 nós temos a cor azul. Quais vagas estão ocupadas nesse estacionamento? Todas as vagas. Então vamos escrevê-las. O A3, A4, A10, B3, B12, C6, C8, C13, D2, D9 e D15. Ok? Então essas são as localizações de cada carro que está nesse estacionamento. Vamos continuar. O exercício 5 ele diz o seguinte: para indicar a localização de um ponto em um diagrama como representado a seguir, geralmente escrevemos o primeiro a letra ou o número que indica a coluna e em seguida a letra ou o número que indica a linha. Então lá tem a imagem, essa imagem aqui. Nesse diagrama, a posição do ponto D pode ser escrita da seguinte maneira. Então ele pôs lá que o D ele vem primeiro o que está na coluna e depois o que está na linha. De maneira semelhante, escreva as posições de todos os pontos. Então, nós temos que escrever do A até o K os pontos que eles estão encontrados. Então, vamos lá. O A. O A ele é o 2 e o 11. O B é o 4 e o 10. O C ele é o 8 e o 10. O D, ele é o 1 e o 8. O E, ele é o 6 e o 7. O F, ele é o 3 e o 6. O G, ele é o 7 e o 5. O H, ele é o 9 e o 4. O I, ele é o 5 e o 3. O J, ele é o 2 e o 2. E o K, vou pôr aqui embaixo, é o 10 e o 1. Ok, pessoal? Então, são esses os pontos que está representado no nosso plano cartesiano. Indique no diagrama a seguir os pontos, e aí foi dado ponto. Então, nesse você tinha que encontrar os pontos. Eu vou colocar a imagem para vocês, porque aqui vocês teriam que riscar no próprio livro. Eu vou tirar uma foto e vou colocar aí para ver se vocês encontraram os pontos certos. Tudo bem? A 6, pessoal, também é uma imagem. Ele fala para você observar no diagrama um caminho entre o ponto A e o ponto B. Depois ele foi dando várias orientações para vocês seguirem no diagrama aqui embaixo, até vocês chegarem nos pontos que ele pediu, né? Que era do... cadê? Começa lá do C... não, depois você vai ligando, né? Vai até o D, vai até o B. Isso. Então eu vou colocar a imagem para vocês, porque, tipo assim, não tem como eu ir falando, ó, é um pra frente, um pra frente, um pra trás, um pra frente. Então eu vou colocar essa imagem para ver se vocês conseguiram representar ela no diagrama de vocês, no plano cartesiano, ok? Confiram aí. Aí, pessoal, a B fala assim: quais as posições dos pontos D e do ponto E? Depois que você fez todo esse caminho, você vai colocar para ele. O D, ele está no 15 e no 2, e o E está no 11
e 9. Tudo bem? Virando a página, lá na página 9, ele fala o seguinte: observe o mapa político do Nordeste. Valquíria escreveu a localização aproximada da capital do Ceará da seguinte maneira. Então, olha só, lá em Fortaleza, ela colocou que se localiza 4 graus ao sul e 39 graus ao oeste, ao sul do Equador e ao oeste do meridiano. Então ele pediu para você fazer isso com as próximas capitais, né? Então eu já escrevi elas aqui, nós só vamos colocar as coordenadas. Então vamos lá. São Luís. São Luís ele se encontra a 3 graus do sul do Equador e 44 graus ao oeste de Greenwich. Teresina. Teresina está a 5 graus do sul e 43 graus do oeste. Natal. 6 graus do sul e 35 do oeste. João Pessoa. 7 graus ao sul e 35 ao oeste. Recife, 8 graus ao sul e 35 graus ao oeste. Maceió, 10 graus ao sul e 36 ao oeste. Aracaju, 11 graus ao sul e 37 graus ao oeste. Por fim, Salvador, 13 graus ao sul e 39 ao oeste. Então, confiram aí, vejam se vocês conseguiram chegar nesses valores, ok, pessoal? Vamos continuar. Continuando. Observe no quadro os comandos representados pelas setas. Então, é mais ou menos parecido com o outro. Então, tem as setas que corresponde a um deslocamento. Considere o diagrama a seguir, cujas posições dos pontos de partida são dadas nos itens de acordo com os comandos e determine a posição de chegada em cada item. Então, o primeiro, você vai fazer toda essa movimentação, ele vai estar localizado no ponto 4 e no ponto menos 3. O segundo, no menos 2 e no 0. Ele vai estar o 3 no 1 e no 4. Tudo bem? E aí vocês vão ter essa imagem aqui. Eu também vou mandar foto para vocês verem. Tudo bem? Virando a página, fala assim: as planilhas eletrônicas são programas de computador muito utilizados para realizar cálculos e organizar dados. Nesses programas é possível trabalhar, por exemplo, com tabelas, gráficos e fórmulas matemáticas. Cada parte de uma planilha eletrônica, dada pela interseção de uma linha com a sua coluna, recebe o nome de célula, que é localizado por meio de um código que indica sua coluna e a sua linha. Então isso é o uso do Excel, né? Se vocês abrirem o computador, o Excel, vocês vão ver que lá tem as linhas, as colunas. Se você colocar numa célula, você vai ver que aparece lá, por exemplo, D5. Então é o plano cartesiano se fazendo presente nos recursos que nós temos eletrônicos. Nessa planilha, as quantidades de lanches vendidos em cada dia da semana estão indicadas nas linhas ou nas colunas. Então vamos lá, ó, quantidade de lanches vendidos. Ela está nas linhas ou nas colunas? Fácil, né? Está nas colunas. Colunas. Depois, em qual linha ou coluna da planilha está indicada a quantidade total de lanches vendidos em cada dia da semana? Na linha 6, ó, tem da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e assim vai. Então, na linha 6.
Qual célula dessa planilha indica a quantidade total de lanches vendidos na quarta-feira? E qual é a quantidade? Então, o código, ela está no D, ó, D6. Quantos lanches? 40. Então, o código é D6, quantidade de lanches, 40 lanches. Tudo bem? O que é indicado na célula F4? F4 está indicado a quantidade, vamos ver, F4. Quantidade de baurus vendido na sexta-feira. Então, é baurus vendido na sexta-feira. Na sexta-feira. Tudo bem? Então, vamos continuar. Qual é a quantidade total de lanches vendidos nessa semana? Em qual célula dessa planilha está indicado este valor? Então, o total, ó, está na célula I6, que corresponde a 400 e quanto? E 54. Ela está na I6. Tudo bem? Virando a página. Virando não, né? Indo lá para a página 12, virando 2 páginas. Ele fala para você observar o plano cartesiano e ele manda você escrever as coordenadas do eixo X. Então vamos lá. Só as coordenadas do eixo X. Então nós temos o F, que vai ser 4 e o 2, com o I, que vai ser 4 e menos 2. Depois vai ser o C, que é o menos 6 e 3. E o H, que vai ser o menos 6 e o menos 3. Depois, no eixo Y, nós temos o quê? O A, que é o menos 4 e 5. E o B, que é 4 e 5. Depois nós temos o G, que vai ser menos 1 e menos 2, e o L, que vai ser 1 e menos 2. Confiram aí, vejam se o de vocês ficaram certos. Agora, pessoal, o 2, ele fala assim: quando representados em um plano cartesiano, o que há em comum entre dois pontos simétricos em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X? O que nós podemos perceber é que as ordenadas são iguais e as abscissas são iguais também. O valor numérico delas são iguais. Então, as abscissas e ordenadas são iguais. É isso que nós podemos observar. A caneta já está ficando fraca. Então vamos lá. Observe o plano cartesiano. A seguir, uma imagem que sugere 5 quadrados. Complete os quadrados e em seguida escreva as coordenadas dos vértices de cada uma. Então é uma imagem, olha, que vocês vão ter que completar, ó. Os quadrados, completou. E nos vértices, nas pontinhas desse quadrado, vocês vão escrever quais são as suas coordenadas. Então, qual é a coordenada do primeiro? Do primeiro vai ser o 6 e o 2, vai ser o 3 e o 0, vai ser o 1 e o 3, e o 4 e o 5. Ok? Na 2 vai ser o 2 e o 1, vai ser o 2 e o 4, vai ser o menos 1 e o 1, e o menos 1 e o 4. Tudo bem? Na 3 vai ser o 4 e o menos 2, vai ser o 4 e o 2, vai ser o 0 e o menos 2, e o 0 e o 2. A tinta já está ficando fraca, né, gente? Na 4 vai ser o 1 e o 0,
menos 2 e menos 3, menos 5 e 0, menos 2 e 3. Tudo bem? E por fim, teremos o menos 2 e 1, menos 5 e menos 2, menos 6 e 1, e menos 3 e 2. Tudo bem, pessoal? Agora, nós vamos ter, virando a página, um outro exercício que fala para você observar os dados que foram lançados. Ele fala assim: Júlio indicou os números obtidos nas faces dos dados voltadas para cima por meio do par ordenado. Aí tem o par ordenado ali, que é o 4 e o 6, em que 4 é o número obtido no dado amarelo e 6 no verde. Então, dessa mesma maneira, escreva o par ordenado representado por esses dados abaixo. Então, nós temos primeiro o quê? No primeiro, nós temos o 5 e o 2. E no segundo, o 2 e o 5. Nos dois pares ordenados que você escreveu no item A, são iguais? Justifique. Não são iguais, porque o que aconteceu ali foi ao contrário. Então, não são iguais, ó. Não são iguais. Estão ao contrário. Será que vocês estão enxergando? Está escrito não, vírgula. Estão ao contrário. Porque se você pôr no plano cartesiano, no X, nas abscissas, o 5, não é a mesma coisa que você pôr na ordenada. Então, não são iguais, ok? Na 5 agora. Na 5 é uma imagem também. Tem ali um plano cartesiano, ele constrói e ele manda você traçar os pontos. Então, eu vou tirar foto para vocês. Teria que ter ficado igual a esse. Então, confiram aí se ficou igual a esse.